Você já ouviu falar na história de José do Egito? Sim, aquele José que tinha os sonhos lá da Bíblia. Olá, mentes ousadas. Boa tarde. Olha só, a Graça estava aqui hoje, segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2024. Eu estava ali almoçando e aí Deus falou aqui na minha mente. Pare tudo que você está fazendo, ligue a câmera e só seja instrumento daquilo que eu vou te falar agora. E aí me deu uma série de downloads e eu vou fazer, porque eu estou trabalhando e meditando naquela palavra onde Cristo falou: quem quer seguir a mim, abandone o seu próprio eu, né? Negue a si mesmo. O que é negar a si mesmo que Cristo falou? É o seu ego, é o falso eu, a mente, que é condicionada, como eu já falei, nós não somos a mente. Então, como eu estou exercitando, colocar em prática aquilo que eu falo aqui, aqui estou eu. Então vamos lá. Esse final de semana, a Gra passou por algumas situações de muito aprendizado, como tem sido a minha vida aí ao longo desses 2 últimos anos. Muitos aprendizados. E as coisas não são boas ou ruins, elas apenas são. A mente é que vai condicionar, dizer que é bom ou que é ruim. Mas enfim, algumas situações se apresentaram para mim esse final de semana para que eu pudesse aprender grandes lições. E agora, ali almoçando, começaram a vir algumas reflexões e a história de José. Para você que não conhece a história de José, eu vou fazer um breve resumo sobre ela. E depois eu vou falar o que veio para mim falar nesse vídeo. Certamente alguém hoje aqui precisa escutar e eu quero ser sempre esse instrumento de Deus. Vamos lá. José, ele era um menino bom filho, ele tinha muitos irmãos e ele tinha muito amor ao irmãozinho menor dele, né? Eles eram muito apegados. Só que os irmãos mais velhos de José criticava José, dizia que José era muito sonhador. José, ele tinha, lá na Bíblia relata, que José, ele tinha revelações em sonhos. Mas como eu estudo a Bíblia de forma metafísica, eu acredito que José era um homem como eu e como você, que tem aqueles sonhos, aqueles desejos de realizar os projetos que as pessoas falam assim: ah, você é sonhador. Só que Deus, ele é que coloca no coração do homem o sonho que ele quer realizar, que tem a ver com o que a gente veio fazer aqui. Mas em resumo, José, ele era muito criticado por ele ser um garoto sonhador, um menino que ajudava muito o pai, e o pai amava muito José. Isso criava uma grande inveja nos seus irmãos mais velhos, porque ao invés de usarem um exemplo de carinho, de dedicação e de companheirismo de José para com os pais, eles o invejavam e achavam que José era uma pessoa ruim por conta da inveja. Eu sei que eles armavam de tudo para se ver livre de José. Uma certa vez, eles levaram José para poder caçar, uma coisa desse tipo. Eles armaram uma emboscada para José e venderam José para os faraós de uma terra distante lá. E venderam José como escravo, né? Jogaram ele num buraco e depois venderam ele como escravo. Então, voltaram para casa do pai, pegaram a túnica de José e disseram para o pai que José tinha sido atacado por um bicho e tinha sido comido. O pai ficou arrasado, ficou triste com toda essa situação e nunca mais foi o mesmo. E os irmãos, achando que tinham se livrado de José, que aquele espaço, aquele amor que o pai tinha por José seria dado a eles, sendo que o pai de José nunca deixou de amar os filhos, apenas não concordava com as suas atitudes. Mas na cabeça daqueles irmãos, era a presença de José que fazia com que o pai fosse diferente com eles. O pai foi vivendo amarguradamente por ter perdido aquele filho amado.
E José, ele foi levado cativo para a terra do Egito. Só que Deus honrou José grandemente. Claro que José, a princípio, passou por muitas situações. José chorou, José se achou... Ficou com o coração muito triste. Imagine, ser vendido pelos próprios irmãos, ser levado para uma terra distante, ser feito de escravo. Só que lá, Deus exaltou José. Porque José foi visto pelo governador de lá, pelo o líder, né, o braço direito do faraó, foi olhando os dons e talentos de José. E José tinha o dom de ter sonhos interpretativos. E Deus deu uma estratégia em sonho para José, que ele conseguiu interpretar o sonho do faraó. E teve a questão das vacas gordas, as vacas magras. E Deus em sonho deu estratégia a José para poder fazer aquele povo prosperar. Né? Ele deu estratégias e com isso José foi exaltado e virou governador daquela cidade. Ainda assim, lá, pessoas tentavam o tempo todo derrubar José. Uma mulher tentou criar uma situação dizendo que José tentou agarrar ela porque ela desejou ele, só que José era um homem íntegro. Ela era esposa do rapaz que ajudou ele lá. Então, José se negou a se deitar com aquela mulher. E essa mulher inventa uma história muito triste, horrível, dizendo que ele tentou abusar dela e coisa e tal. José foi lançado na cadeia. Mas só que quando nós somos inocentes, Deus nos justifica. As leis que Deus criou estão aí. Conforme plantar, vai colher. Como José era um homem bom de coração e estava inocente na história, logo José foi liberado e exaltado mais uma vez. E aí, em resumo, o que é que aconteceu? Lá na terra do pai de José, veio uma grande seca. Então, as pessoas vinham, né? Os pais mandaram eles irem, os filhos irem, pedir ajuda em outro lugar. Chegou lá, José era o governador. Então, José acabou ajudando a família, dando de tudo, tendo a oportunidade de dar de tudo para essa família. E aí, depois os irmãos não reconheceram ele, José teve a oportunidade de fazer um banquete, de perdoar, eles se perdoaram, e a história em resumo é essa. E o que é que eu tirei de grande lição? E aí Deus falou grandemente comigo, porque assim, eu particularmente passei por uma fase assim, da minha vida. E eu muito me identifico com essa história de José. E de repente você também pode se identificar. Que às vezes a gente tá numa terra, numa parentela, num lugar onde as pessoas enxergam o nosso brilho, o nosso amor, a nossa dedicação como algo ruim. Isso cria inveja às vezes em parentes, em amigos, até em pais da gente, fazendo com que a gente não consiga expandir o que a gente precisa expandir. Só que muitas vezes, eu e você viemos com a missão de quebrar essas amarras na nossa família. Então perceba, às vezes Deus vai fazer com que a gente seja vendido pelos nossos irmãos, seja colocado para fora, seja julgado, criticado, perseguido. E assim aconteceu ao longo da minha vida. Eu vi pessoas da minha família me criticar, criar contenda, ter raiva de mim, me perseguir. E naquele momento eu não entendia. Naquele momento meu coração se entristeceu. E às vezes você pode estar passando por isso também. E aí Deus falou, você precisa sair desse contexto. Você precisa sair. Você precisa ir avante. Às vezes você vai ser jogado em outra terra. E naquele momento você vai achar que aquilo é pro seu mal. E quando eu passei por um momento muito difícil da minha vida, onde eu falei, meu Deus, as pessoas que eu achava que estariam do meu lado não estão. E eu tive esse sentimento. Eu entendi que José provavelmente passou por isso. Mas quando você começa a ver Deus te exaltar, você vai começar a entender que era propósito. Porque se você não consegue sair daquele contexto, como que você vai ajudar a sua família a sair daquele contexto?
Então, se nós estivermos inseridos no mesmo contexto, com aquela mesma mentalidade sempre dos nossos familiares, daquele local onde a gente nasceu, cresceu e aprendeu os paradigmas que nos fizeram chegar até aqui, temos que ser gratos, mas precisamos seguir. Porque se você tiver com a mente de escassez, com a mente limitada, com a mente ali naquela mesma ideia, como que você vai poder ajudar a sua família a se libertar disso, se nem você consegue? Então é sobre isso. E na Bíblia a gente tem diversos exemplos sobre isso. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela que eu vou te mostrar lugares maiores. Abraão teve que sair. José teve que sair. Vários outros. E o próprio Cristo. Você vê que ele teve que sair da família dele para poder pregar e cumprir a missão que ele veio cumprir. Então, a história de José, que eu citei aqui hoje, é sobre isso. Se você é a pessoa que tem a mente diferente, que tem sonhos audaciosos, é através de você que Deus quer honrar a sua família, quebrar com paradigmas antigos. Então, você vai ser a palmatória da sua família, você vai ser a ovelha negra, você vai ser o diferentão, a diferentona. E hoje eu entendo isso. Porque quando as pessoas da sua família te perseguem, te criticam, não são elas, são os paradigmas que estão nela, que estão sendo atingidos e sendo quebrados através de você. Isso vai incomodar. Mas que no final é através de você que essas pessoas serão honradas. É através da sua vitória que essas pessoas vão saber, eu também posso. Veja o que Cristo fez. Todas as pessoas que quebraram paradigmas na família foram perseguidas, foram criticadas, mas foram honradas e depois honraram as suas famílias. E esse é o papel de nós que viemos com essa mentalidade diferente. E isso nos será cobrado. Então, não pense você que isso é ruim. Isso faz parte do meu e do seu propósito. Então era essa mensagem que eu precisava passar aqui hoje, que serve para mim. E hoje eu agradeço a Deus todos os dias por todas as noites que eu chorei, que eu achei que aquela dor não ia passar, que eu questionei, meu Deus, por que eu tô sozinha. Mas nós nunca estamos sozinhos, porque quem nos prometeu garante. Quem colocou essa missão nas nossas vidas vai cumprir. Então, vamos sair do vitimismo, porque se você pensa diferente, se você é o sonhador da sua família, é através de você que Deus vai fazer coisas incríveis. E tudo isso que hoje parece difícil é o que está te fortalecendo, é o que vai fazer a sua trajetória lá na frente valer a pena. É o que vai fazer você ter resiliência, ter força, ter sabedoria e também maturidade. Porque a maturidade, a resiliência e a sabedoria, elas não vêm com o tempo. Elas vêm com a proporção que você dá passos, se esforça, suporta o processo. E quando você chegar lá, você vai ver que valeu a pena. Então era essa mensagem que eu queria deixar. Eu espero que possa ajudar. Isso que veio não é para te matar, é para fortalecer. Você é realmente o diferencial da sua família. Você veio para fazer a diferença. E Deus vai quebrar todo o paradigma de toda uma geração da sua família através da tua vida. É por isso que muitas vezes você passa por certas coisas. Você suporta e Deus está com você. Isso serve para mim e eu tenho certeza que alguém precisa ouvir isso hoje. Tamo junto e vambora.